Minha tia atraiu meu noivo para se casar com a filha dela. Então eu coloquei um plano silencioso em ação que destruiu a vida deles e virou um escândalo. Todo mundo ficou sabendo. Tenho 28 anos e, até o ano passado, achava que minha vida estava perfeitamente planejada. Eu estava noiva do Nate, de 27, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Nos conhecemos na faculdade, mas naquela época éramos apenas conhecidos. Ele era charmoso e engraçado, mas não fazíamos parte do mesmo círculo de amigos. Depois da formatura, nos reencontramos numa festa de amigos em comum, e foi aí que tudo mudou. A conexão foi quase instantânea, e logo começamos a namorar. Durante 4 anos, construímos o que eu achava ser um relacionamento sólido. Ele me pediu em casamento depois de uma viagem de fim de semana para as montanhas, e eu pensei que era a mulher mais sortuda do mundo. Nosso noivado foi um grande acontecimento. Fizemos uma pequena cerimônia para comemorar com amigos próximos e familiares. Convidei minha tia e minha prima, Mia, embora, honestamente, tenha feito isso mais por obrigação. Minha tia e eu nunca fomos próximas. Ela é do tipo que sempre tenta diminuir os outros para parecer melhor, tanto ela quanto a filha. A Mia é 4 anos mais nova que eu, e eu admito que ela é muito bonita, mas tem a inteligência de um tijolo. Minha tia sempre tratou a Mia como se fosse uma espécie de filha perfeita, nos comparando o tempo todo de maneiras absurdas. Teve uma vez que ela comparou o boletim da 8ª série da Mia com o meu do 3º ano do ensino médio, e ainda teve a cara de pau de dizer que a Mia era melhor academicamente porque as notas dela eram ligeiramente melhores. Na época do fundamental, o fato de eu ter me formado com honras e entrado na faculdade aparentemente não tinha valor. Apesar do nosso relacionamento complicado, não dei muita importância à presença delas no noivado. No fim das contas, eram família, e o Nate parecia encantar todo mundo naquele dia, inclusive a minha tia. Ela não parava de babar por ele, dizendo coisas do tipo: "Ai, como ele é bonito, e olha só como é bem-sucedido. Você realmente tirou a sorte grande, hein?" Na hora, achei que era só exagero típico dela. Mas olhando para trás agora, eu vejo que aquilo não era só admiração. Era outra coisa completamente diferente. Alguns meses depois, Nate e eu estávamos organizando nosso casamento, marcado para outubro. Eu tive que viajar para um programa de verão no Reino Unido, mas tudo já estava encaminhado. Escolhemos o local, começamos a montar a lista de convidados e até deixamos depósitos pagos com alguns fornecedores. O Nate parecia apoiar minha viagem, embora, olhando agora, eu me pergunte se ele só estava fingindo enquanto eu estava fora do país. Nos comunicávamos por ligações e mensagens, mas depois das primeiras semanas, algo mudou. Ele começou a inventar desculpas para não falar comigo, dizendo que estava atolado de trabalho ou cansado demais. Achei que a distância estava pesando, mas confiei que superaríamos isso. Afinal, não éramos um casal recente, tínhamos anos de confiança e amor, ou pelo menos era o que eu acreditava. Cerca de um mês depois que eu viajei, nossas conversas ficaram mais curtas e cada vez mais raras. Perguntei se estava tudo bem, e ele minimizou, dizendo que estava só estressado. Mas então, faltando uma semana para o fim do meu programa, ele simplesmente parou de responder. Liguei, mandei mensagens, até e-mails, nada. No início, fiquei preocupada, pensando que talvez tivesse acontecido algo no trabalho ou que ele estivesse passando por algum problema pessoal. Mas, com o passar dos dias, uma sensação ruim foi crescendo em mim. Ainda assim, me convenci de que conversaríamos quando eu voltasse. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu apartamento esperando encontrar alguma mensagem dele. Em vez disso, encontrei a minha tia me esperando na porta. Na mão dela, um convite de casamento, impresso. Sim, um convite de papel mesmo, em plena era digital. Ela me entregou e disse, com a maior naturalidade do mundo, que o Nate ia se casar com a Mia. Na hora, achei que fosse uma piada cruel. Cheguei a rir, nervosa, perguntando do que ela estava falando, mas o olhar presunçoso dela deixou claro que aquilo era real. Sinto muito, querida, ela disse, com a expressão mais falsa que já vi. Imagino que isso deva ser difícil para você, mas precisa entender, quando as pessoas deixam de se amar, ninguém tem culpa. Eu fiquei ali, parada, encarando ela, tentando entender o que estava ouvindo. Nate e eu estávamos planejando um casamento poucas semanas antes, e agora ele ia se casar com a minha prima. Não fazia sentido. Minha tia deve ter percebido minha confusão, porque fez questão de preencher as lacunas nos mínimos detalhes.
Disse como Nate se sentiu sozinho enquanto eu estava fora, e como a Mia esteve lá para ele, como uma espécie de consolo. Ela narrou tudo como se fosse um conto de fadas, dizendo que Nate confessou seu amor por Mia num café, e que a pediu em casamento como um verdadeiro cavalheiro. Cada palavra dela era uma faca entrando mais fundo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E então vieram os insultos disfarçados de preocupação. Você não pode culpar a Mia, querida, ela disse, com aquela voz doce cheia de falsidade. Você sabe como a Mia é linda, né? Não foi culpa dela. O Nate sentiu algo por ela. Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de ir pro Reino Unido. Relacionamento à distância é complicado. Ela teve a audácia de dizer isso olhando nos meus olhos, e como se não bastasse, ainda sugeriu que eu deveria ficar feliz por eles. Pelo menos ele ainda vai fazer parte da família, disse ela, como se aquilo fosse algum tipo de consolo. Eu estava em choque, atordoada demais para reagir. Queria gritar, mandá-la sair da minha frente, mas nenhuma palavra saía. Fiquei ali, parada, com as lágrimas escorrendo enquanto ela continuava seu discurso cruel. Finalmente, com a voz fraca e trêmula, consegui dizer para ela ir embora. Ela sorriu, me deu um tapinha no ombro como se eu fosse uma criança que perdeu o brinquedo preferido e disse: não fica triste, querida, tenho certeza de que você vai encontrar outro homem, talvez um mais velho, divorciado, procurando uma segunda chance no amor. Assim que ela foi embora, eu desabei no sofá e chorei como nunca tinha chorado antes. Me senti humilhada, traída, despedaçada. Nate, o homem que eu amei, em quem confiei, não só me traiu, mas fez isso com a minha própria prima, e minha tia, que sempre me menosprezou, ainda teve o prazer de esfregar isso na minha cara. Eu não sabia como seguir em frente, mas uma coisa era certa, eu não podia ficar naquela cidade, cercada por lembranças e pessoas que iam me lembrar todos os dias do que eu perdi. Depois daquela visita humilhante, passei os dias seguintes em uma espécie de névoa. Mal comi, mal dormi, mal existi. Tudo o que eu conseguia fazer era repetir a situação na minha cabeça. Como isso pôde acontecer? Nate não me deu explicação, nem um pedido de desculpas, nem encerramento, só o silêncio. Eu achava que a gente estava construindo uma vida juntos, mas, ao que tudo indicava, ele já estava planejando uma vida com outra, e não com qualquer outra, com a Mia, minha prima, a mesma que minha tia sempre colocou como minha rival. Por um tempo, não consegui nem olhar na cara dos meus amigos ou colegas de trabalho. Eu não queria enfrentar as perguntas, os olhares de pena. Todo mundo sabia do nosso noivado. Como não saberiam? A gente teve uma festa enorme, com fotos nas redes sociais e postagens cheias de declarações sobre como éramos sortudos por nos ter encontrado. Agora, tudo que eu conseguia pensar era no quão idiota eu devia ter parecido. Minha mãe, que Deus a abençoe, veio ficar comigo assim que soube do que tinha acontecido. Ela sempre foi meu alicerce, e tê-la por perto tornou tudo um pouco menos insuportável. Ela não me pressionou para falar, só esteve ali, do meu lado, quando eu mais precisava. Passamos dias assistindo TV ruim, comendo sorvete direto do pote, tentando rir do absurdo da situação. Teve até uma hora em que ela disse, brincando: bem, pelo menos você se livrou de uma encrenca. Se ele foi capaz de fazer isso com você, imagina o tipo de marido que ele teria sido. Ajudou. Ter minha mãe por perto me deu forças, mas no instante em que ela foi embora, a solidão voltou a me consumir. Em todo lugar que eu ia, havia lembranças do Nate, a cafeteria onde tomávamos café aos sábados de manhã, o parque onde ele me pediu em casamento, até a mesa da cozinha, onde passamos incontáveis noites sonhando e planejando o nosso futuro juntos. Era sufocante. Eu sabia que não dava mais para continuar naquela cidade. Eu precisava de um recomeço, longe de tudo que me lembrava o que eu tinha perdido. Foi aí que decidi fazer algo que já tinha considerado antes de o Nate entrar na minha vida. Comecei a me candidatar para empregos no exterior. Poucas semanas depois, consegui uma vaga promissora em Leeds, no Reino Unido, e não era só um emprego, era uma chance de reconstruir minha vida do zero. Arrumei o apartamento, me despedi da minha mãe e embarquei em um avião carregando medo, esperança e uma vontade absurda de seguir em frente. Mudar de cidade já é desafiador, de país. Então, no começo foi assustador. Eu não conhecia ninguém, e nas primeiras semanas me senti completamente deslocada. Mas, com o tempo, as semanas viraram meses e eu comecei a encontrar meu ritmo. Meus colegas de trabalho foram acolhedores e o emprego exigia bastante, o que era perfeito para mim.
Me joguei de cabeça, fazia horas extras, me oferecia para tudo, qualquer coisa que mantivesse minha mente longe do passado. E aos poucos, a dor foi ficando menos intensa, até que, alguns meses depois de já estar estabelecida, recebi uma ligação da minha mãe, e essa ligação mudou tudo. Ela me contou, meio rindo, meio chocada, sobre uma reunião de família recente. Parece que minha tia estava se achando, como sempre, se gabando do casamento da Mia com o Nate. Falava sem parar de como eles eram perfeitos juntos, como tinham sido feitos um pro outro, até que alguém perguntou o que o Nate fazia da vida. Minha mãe, que sabia muito bem que o Nate tinha largado o emprego para tentar ser escritor, preferiu ficar quieta e assistir ao circo pegar fogo. Minha tia, toda convencida, respondeu com firmeza: "Ah, ele trabalha com finanças." Pois não demorou nem 2 minutos para outro parente soltar: "Ué, mas ele não largou o emprego ano passado? Não tá tentando virar escritor agora?" Segundo minha mãe, o rosto da minha tia ficou vermelho como um tomate. Ela tentou disfarçar, inventando que ser escritor é uma profissão nobre, cheia de propósito. Mas já era tarde, o estrago estava feito. Foi aí que ela percebeu, tinha casado a filha com um cara que nem renda fixa tinha. E o mais engraçado, a Mia, que nunca trabalhou um único dia na vida, teve que aceitar um emprego de meio período como recepcionista só para manter os dois com as contas em dia. Eu ri até doer a barriga. Foi a primeira vez em meses que senti que tinha recuperado um pouco do controle da narrativa. Por tanto tempo, me sentia derrotada dessa história. Mas ali, naquele momento, eu vi com clareza, eu estava melhor sem o Nate. Sim, perdi alguém que amava, mas o que eles ganharam? Um escritor falido e uma vida construída em aparência e mentira. E a cereja do bolo? Minha mãe me lembrou que o Nate e eu ainda tínhamos um fundo fiduciário conjunto da época do nosso noivado. Tínhamos começado a poupar para o nosso futuro juntos, e como eu era quem sempre cuidou das nossas finanças, tinha acesso completo à conta conjunta. Depois de tudo o que aconteceu, eu tinha esquecido completamente disso, mas agora, parecia quase um presente do universo. Não perdi tempo, liquidei a conta, transferi todo o dinheiro para minhas economias pessoais. Tecnicamente, 20% pertenciam ao Nate, mas considerando tudo que gastei sustentando ele, aluguel, supermercado, até as despesas criativas quando ele largou o emprego para virar escritor, achei mais do que justo. Eu sabia que, eventualmente, o Nate apareceria cobrando. Ele sempre foi arrogante demais para imaginar que eu teria coragem de fazer algo assim, mas, pela primeira vez em meses, eu senti que estava retomando o controle. Eu não era mais a vítima. Se ele e Mia queriam construir uma vida juntos, ótimo, mas fariam isso sem mim e, mais importante, sem o meu dinheiro. Passei os meses seguintes me dedicando à nova vida em Leeds, trabalhando duro, focando em mim, me reconstruindo. Nem pensava muito no Nate ou na minha família, pelo menos até o Natal chegar. Foi aí que o drama resolveu bater na minha porta de novo. Tudo começou com o Nate aparecendo na casa da minha mãe. Eu tinha decidido passar o Natal em Leeds mesmo, mantendo distância de tudo, mas isso não o impediu. Segundo minha mãe, ele bateu lá como se nada tivesse acontecido, querendo me ver e resolver o assunto do fundo fiduciário. No início, ela nem entendeu do que ele estava falando, até ele começar a reclamar que eu tinha roubado o dinheiro dele. Minha mãe, do jeitinho dela, cortou ele no ato. Se a minha filha pegou alguma coisa, ela tinha todo o direito de pegar. Mas é claro que o Nate não aceitou. Começou a argumentar que o fundo era nosso, que eu era obrigada a dar a parte dele. Quando minha mãe me contou isso depois, eu praticamente ouvi ela revirando os olhos pelo telefone. Não fiquei surpresa. O Nate sempre teve o dom de bancar a vítima. Isso era só mais uma tentativa dele de virar o jogo a favor dele. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a ousadia. Ele achou, de verdade, que podia me trair, casar com a minha prima, e depois aparecer cobrando dinheiro como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois do Natal, ele me mandou um e-mail. O tom era quase desesperado, até patético. Disse que estava prestes a ser despejado, que precisava do dinheiro para pagar o aluguel atrasado, e ainda teve a cara de pau de me chamar de mesquinha por não ajudar. "Você não entende o quanto as coisas têm sido difíceis para mim e para Mia?" Ele escreveu, como se eu devesse me importar. Eu ignorei, claro, mas o Nate sendo o Nate não se deu por vencido. Peraí, porque aí vem outro e-mail. Dessa vez, ele tentou uma abordagem diferente.
Ele começou o e-mail se desculpando por como as coisas terminaram entre nós. Admitiu que cometeu erros. Disse que se arrependia por ter me magoado e que esperava que pudéssemos, de alguma forma, superar tudo isso. Mas, claro, o verdadeiro motivo da mensagem era óbvio: ele queria o dinheiro. Teve até a audácia de tentar me culpar, dizendo: pensei que você fosse mais compreensiva, considerando tudo que a gente viveu. Sério? Depois de me humilhar e destruir o nosso relacionamento? Era cômico. Mesmo assim, decidi responder, não porque eu devesse alguma coisa a ele, mas porque eu queria deixar tudo absolutamente claro. Escrevi dizendo que o fundo fiduciário havia sido encerrado e que ele não tinha nenhum direito sobre ele. Considere isso um reembolso por todo o dinheiro que gastei te sustentando enquanto você corria atrás dos seus sonhos. Escrevi. E então, bloqueei ele. Mas, como sempre, não terminou por aí. Algumas semanas depois, minha mãe me ligou, quase chorando de tanto rir. Mia e minha tia tinham aparecido na casa dela, exigindo falar comigo. Pelo visto, o Nate contou a ela sobre o fundo, e agora as duas estavam indignadas porque eu liquidei tudo. Minha mãe contou que minha tia teve a coragem de dizer: você arruinou a vida do Nate. Mia, por sua vez, estava aos prantos, dizendo que eu tinha sabotado o futuro deles. Chegou a implorar para minha mãe me convencer a devolver a parte do dinheiro do Nate. Mas minha mãe, sendo a mulher maravilhosa que é, mandou as duas embora e avisou para nunca mais voltarem. Se a Mia é tão bem-sucedida quanto sua mãe vive dizendo, por que ela não consegue sustentar o marido? Ela perguntou, bem séria. Mas o barraco de verdade começou quando meu pai se envolveu. Ele raramente se mete nos dramas da família, mas dessa vez já tinha passado dos limites. Assim que ficou sabendo o que minha tia e Mia fizeram, ele ligou para elas. Disse à minha tia que, se ela não parasse de me importunar, ele cortaria imediatamente o apoio financeiro que vinha dando a ela há anos. E ainda completou: se a Mia e o Nate estão enfrentando tantas dificuldades, talvez devessem ter pensado duas vezes antes de trair minha filha. Claro que minha tia tentou se fazer de vítima. Começou a chorar, dizendo que só queria garantir o futuro da Mia e que não sabia que o Nate era um inútil. Ela achava que ele ainda trabalhava com finanças e ficou horrorizada ao descobrir que ele tinha largado tudo há mais de um ano para virar escritor. E pasme, ela ainda tentou me culpar. Se você tivesse me contado a verdade sobre a situação financeira dele, eu nunca teria deixado a Mia se casar com ele, ela reclamou. A ironia da situação era quase insuportável. Essa mesma tia passou anos me diminuindo, comparando tudo o que eu fazia com a Mia, como se ela e a filha fossem superiores ao resto do mundo. E agora, estavam implorando por ajuda porque a queridinha dela se casou com um homem que não consegue nem pagar o próprio aluguel. Mas a melhor parte ainda estava por vir: meus avós. Meus avós, que deixaram minha tia e a Mia morarem com eles de favor por anos, finalmente perderam a paciência. Colocaram as duas para fora de casa dizendo que estavam cansados de todo aquele drama. Agora, minha tia e Mia estão dividindo um pequeno apartamento alugado, mal conseguindo se manter. Nate ainda está tentando achar um emprego fixo, mas, pelo que me contaram, ninguém está exatamente empolgado para contratá-lo. Não vou mentir, foi bom saber das dificuldades deles. Chame de karma, chame de justiça, mas depois de tudo que fizeram comigo, acho que merecem cada pedacinho disso. Quando percebi que minha tia, Mia e Nate estavam começando a se virar uns contra os outros, senti que finalmente estava retomando o controle da minha vida. Não tinha a menor intenção de me envolver de novo naquele caos, mas, como sempre, eles deram um jeito de me puxar de volta. Algumas semanas depois que foram expulsas da casa dos meus avós, minha mãe me ligou com mais novidades. As duas tinham aparecido de novo na casa dela, dessa vez, com uma história dramática digna de novela. Parece que Mia estava em pânico porque o dono do apartamento tinha dado um aviso de despejo. Nate não tinha pago o aluguel por 3 meses seguidos. Adivinha quem a minha tia decidiu culpar? Isso mesmo, eu. Chegaram lá como se estivessem invadindo os portões de um castelo. Segundo minha mãe, que mal conseguia conter o riso enquanto contava, a minha tia começou a reclamar, dizendo que eu era a razão de Nate e Mia estarem na miséria. Ela realmente teve a coragem de dizer que, se eu não tivesse roubado aquele dinheiro do fundo fiduciário, eles estariam vivendo confortavelmente agora. Você acredita nisso? Porque eu mal conseguia acreditar.
Infelizmente, minha tia passou a vida toda fugindo da responsabilidade. Então não foi nenhuma surpresa ela se recusar a admitir o próprio papel nesse desastre. Afinal, ela praticamente empurrou a Mia nos braços do Nate, convencida de que aquele casamento ia resolver todos os problemas da filha. Agora que o plano deu errado, ela está desesperada tentando encontrar alguém para culpar. É claro, sobrou para mim. Mas o que realmente me fez rir foi o quão delirante a Mia estava. De acordo com minha mãe, ela ficava repetindo, mas eu pensei que o Nate ia cuidar de mim, e a minha tia, com toda a cara de pau do mundo, dizendo, você nos prometeu uma casa grande. A ideia de que o Nate, um homem que está desempregado há mais de um ano, conseguiria sustentar qualquer coisa além do próprio ego era tão ridícula que eu ri alto quando ouvi. Apesar de tudo, teve seus momentos satisfatórios. Meu pai, que tinha ficado em silêncio durante todo esse circo, finalmente resolveu dar as caras, quando ouviu minha tia gritando com a minha mãe, desceu as escadas e soltou, se Mia e Nate são tão bem-sucedidos, por que estão aqui implorando por dinheiro? E completou, direto ao ponto, talvez, em vez de culpar minha filha, você devesse se perguntar por que achou que era uma boa ideia casar sua filha com um homem que nem consegue pagar as próprias contas. Minha tia, claro, tentou escapar pela tangente. Ela alegou que não fazia ideia dos problemas financeiros do Nate e que eu havia escondido isso dela de propósito. Disse que, se soubesse da verdade, nunca teria deixado as coisas chegarem a esse ponto. Chorava como se a ignorância dela fosse justificativa suficiente para as escolhas ruins que fez. Mas meu pai não caiu nessa. Ele lembrou a ela de todos os anos em que me tratou como cidadã de segunda classe, enquanto colocava Mia num pedestal. Ah, você achava que era tão esperta, né? Ele disse. Vendeu o noivo da minha filha como se fosse uma vitória. E agora que a verdade apareceu, vem até nós pedir ajuda? Não me faça rir. Segundo minha mãe, foi aí que o circo pegou fogo de vez. Mia, que estava calada até então, começou a chorar e confessou que estava com medo de acabar morando na rua. O Nate disse que ia cuidar de mim, mas ele mentiu. Ela soluçava. Acho que ele nem me ama mais. Parece que Nate andava culpando a Mia pela situação financeira deles, dizendo que ela não contribuía o suficiente. Hilário, né? Mia estava trabalhando meio período como recepcionista, emprego que só conseguiu porque meu tio deu um jeitinho, enquanto Nate mal ganhava qualquer coisa com aquela carreira de escritor dele. Eles construíram uma vida juntos baseada em mentiras e ilusões, e agora tudo estava desabando sob o peso da realidade. Mas a cereja do bolo mesmo foi quando minha tia começou a jogar o Nate debaixo do ônibus. Eu disse para Mia não se casar com ele. Ela soltou, convenientemente esquecendo que passou meses se gabando do noivado. Eu sabia que ele não era bom o bastante para ela, mas ela não quis me ouvir. Nesse momento, meu pai já tinha ouvido o suficiente. Ele mandou minha tia e Mia irem embora e nunca mais voltarem. Quando você quis humilhar minha filha, exibindo Nate como se fosse um troféu, ele disse, foi fácil, agora que tudo deu errado. Você quer que a gente tenha pena? Sai daqui. Quando minha mãe me contou tudo isso, eu não consegui parar de rir. A imagem da minha tia e da Mia sendo expulsas da casa dos meus pais foi tão satisfatória que quase compensou tudo que me fizeram passar. Quase. Alguns dias depois, recebi um e-mail do Nate, mas, dessa vez, ele não estava pedindo dinheiro, estava se desculpando. Disse que tinha cometido um grande erro ao se casar com a Mia, que foi manipulado pela minha tia, e que achava que estava fazendo a coisa certa. Agora vejo o quão errado eu estava. Ele escreveu, sei que te machuquei e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Continuou dizendo que a vida dele desmoronou desde que terminamos, que estava com dificuldades para conseguir trabalho, a carreira de escritor não tinha decolado, e o relacionamento com a Mia estava por um fio. Eu queria poder voltar atrás. Ele disse, queria ter ficado com você. Eu nem perdi meu tempo respondendo. Qual seria o ponto? O Nate fez a própria escolha. Ele traiu minha confiança, destruiu nosso relacionamento e agora estava lidando com as consequências. Não era meu papel consertar a vida dele ou fazê-lo se sentir melhor pelos erros que cometeu. Em vez disso, encaminhei o e-mail para minha mãe com o assunto, Karma, finalmente. Eu escrevi, ela respondeu com uma única frase, inesquecível presente de Natal. 2 anos depois, minha vida parece um universo completamente diferente daquela bagunça que era. Mudar para Leeds foi,
Sem dúvida, a melhor decisão que já tomei. Construí uma carreira sólida no meu novo emprego. Fiz amizades incríveis e até voltei a namorar. Meu namorado, James, é tudo que Nate nunca foi: gentil, respeitoso e verdadeiramente interessado nos meus objetivos. Pela primeira vez em anos, me sinto em um relacionamento saudável, cheio de amor e parceria, e não poderia estar mais feliz. Agora, quanto a Nate, Mia e minha tia, digamos apenas que o karma está trabalhando em turno dobrado. Logo após aquele desastre com o despejo, meus avós decidiram cortar completamente o apoio financeiro que davam à minha tia. Durante anos, ela viveu às custas deles, deixavam ela morar de graça, pagavam suas contas, enquanto ela não fazia absolutamente nada para ajudar. Mas depois de verem o modo como ela manipulou Nate para se casar com Mia, decidiram que já tinham sido generosos demais, colocaram ela para fora. Desde então, ela anda lutando para se manter. Mia, por outro lado, está presa em um casamento tóxico com Nate, pelo que ando ouvindo nos cochichos da família. A relação dos dois afundou rápido. Nate a culpa pelos problemas financeiros, dizendo que ela o enganou, fazendo ele acreditar que poderia viver tranquilamente enquanto seguia sua carreira de escritor. Já Mia está furiosa com ele por ter mentido sobre a própria situação financeira e não oferecer o estilo de vida que ela jurava que teria ao se casar. Brigam o tempo todo, e vários parentes já comentaram que não ficariam nem um pouco surpresos se eles se divorciarem logo. E então tem o Nate. Nate. A última notícia que tive foi que ele finalmente desistiu do sonho de ser escritor e arrumou um emprego mal remunerado num call center, só para conseguir pagar as contas. Está infeliz, claro, passa o tempo reclamando que a vida foi injusta com ele. Acredite se quiser, ainda me culpa por ter roubado dinheiro do fundo fiduciário, mesmo depois de eu deixar bem claro que ele não tinha direito a um centavo daquilo. Alguns meses atrás, ele me mandou outro e-mail, bem mais curto do que os anteriores, só algumas frases, pediu desculpas por tudo e perguntou se a gente poderia começar de novo. Eu nem perdi meu tempo respondendo. O que havia para dizer? Nate fez suas escolhas, e agora está lidando com as consequências. Não tenho o menor interesse em reabrir esse capítulo da minha vida. Mas sabe o que é mais satisfatório nisso tudo? Minha tia, finalmente, foi obrigada a encarar a realidade dos próprios atos, depois de anos me tratando como se eu fosse inferior a Mia, me diminuindo, me fazendo sentir que nunca seria suficiente. Agora ela vive num apartamento minúsculo, sem renda, sem apoio, e sem nenhuma perspectiva de melhora. E a Mia, sua filha de ouro, está presa num casamento à beira do colapso. Algumas semanas atrás, minha mãe me ligou com uma atualização. Aparentemente, minha tia estava tentando se reconectar com a família, na esperança de voltar às boas graças de todos. Chegou ao ponto de pedir desculpas aos meus avós pelo seu comportamento no passado, alegando que estava apenas tentando fazer o melhor para Mia. Meus avós não caíram nessa. Disseram a ela que, até que ela assumisse a responsabilidade por suas ações e se resolvesse comigo, eles não queriam mais saber dela. Minha mãe também mencionou que a Mia estava perguntando sobre advogados de divórcio. Parece que, finalmente, ela percebeu que Nate não é o príncipe encantado que pensava que ele fosse. Mas, sinceramente, o que ela esperava? Minha mãe disse que Mia sabia muito bem no que estava se metendo quando se casou com ele. Ouvir tudo isso foi uma verdadeira validação. Durante tanto tempo, fui pintada como a vilã da história, a mulher teimosa e egoísta que tirou Nate dos braços de Mia, mas agora a verdade estava finalmente vindo à tona. Minha tia, Mia e Nate cavaram suas próprias sepulturas e agora estavam lidando com as consequências. Enquanto isso, eu estava prosperando. Tinha um ótimo emprego, um namorado maravilhoso e uma vida que finalmente parecia inteiramente minha. Olhando para trás, é difícil acreditar o quanto minha vida mudou desde o dia em que minha tia apareceu com aquele convite de casamento. Naquele momento, pensei que meu mundo estava acabando. Me senti humilhada, traída e completamente perdida. Mas, em retrospectiva, perder Nate foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Se ele não tivesse ido embora, talvez ainda estivesse presa em um relacionamento unilateral, despejando toda a minha energia em apoiar um homem que não me valorizava. Em vez disso, eu construí uma vida da qual me orgulho, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o karma é real, pode levar tempo, mas, eventualmente,
As pessoas recebem o que merecem. Nate, Mia e minha tia pensaram que poderiam me machucar e sair impunes, mas a vida tinha outros planos. E enquanto eles estão ocupados lidando com a bagunça que criaram, eu estou livre para viver minha melhor vida. Para quem estiver lendo isso e passando por uma situação semelhante, saiba que a dor não dura para sempre. Você vai sair mais forte do outro lado. E quem sabe, no final, você vai se dar conta de que tudo o que aconteceu foi o que você precisava para crescer.